Estes e outros conteúdos estão disponíveis em www.beiratv.pt. Chamo José da Silva Garrido, nascido em Castelo Branco no ano de 1927. Trabalhei cerca de 40 anos na automecânica da Beira de Castelo Branco. O princípio da automecânica foi no ano de 1925, na serração antiga de Cruz Cardoso e Companhia Limitada, que era uma empresa constituída pelo padre José Ribeiro Cardoso, Adelino Dias, Zé Maria Garré, Mato Simão Estriga e Bartolomeu Mourão. Naquela altura que eu para lá fui, era aqueles pescados que havia, pequenas coisas e tal e tal e tal. E depois aqui a casa foi progredindo, não é? E depois foram distinguidas várias secções para a fabricação de vários tipos de máquinas, não é? Começou a criação dos teares e essas fábricas essas máquinas da indústria têxtil, como hidros, armários, tudo o que era pinturaria fazia-se ali tudo. Aquelas máquinas que só vinham do estrangeiro, começou-se aqui a fazer tudo para todo o lado. Seblagens, retalhos, aqui até nos seblagens o M. Carmona, que era uma pipa pai e filhos, assim como também foram máquinas daqui para a Grécia, para a Suíça, para a Itália. Tínhamos sempre trabalho, e às vezes até demais. Tínhamos de fazer serão, às vezes, para certos tipos de máquinas, para dar saída constante. E passei muitas noites a ir na caminhonetes de carga, com as máquinas para ir a montar aqui e além no outro lado. E até de vez em quando íamos a passar uma revisão a ver como é que estava. Aqui também tinha, como disse, uma oficina de reparações de automóveis, que quando a garagem de São Cristóvão foi construída voltou para cá. Tinha também a fundição, que também se expandia muito, que era onde faziam as tampas para os buracos de esgotos e disto e daquilo, etc, etc. Depois, é claro, aumentou a fundição bastante, trabalhava até com 2 fornos. E saíam de lá peças de grandes calibres, assim como as pequenas tampas, etc, por aí fora, e coisas mais pequenas, aquelas que a gente chama portinholas também, que é tampas para as entradas da tubaria das águas para dentro das casas. Só dizia, olha, eu precisava uma tampa para isto, assim, assim. Se é redonda, com o diâmetro X. Se é quadrada, é medida X. Pronto. Aqui a concorrência era frouxa, pá, mas muito frouxa. Pá. A concorrência não tinha medo da automecânica. Pá. Nunca teve lá assim uma pessoa de aparecer lá o engenheiro, que depois comprou aquilo, mas também não. E havia não o VST, que era o trabalhador, fui para lá como torneiro,
esse metia-se em tudo e fazia, chamava e coisa e tal. Mas o estriga pai, que é o estriga filha. O estriga filho só estragou. Depois acabou ali, fizeram ali na zona industrial, onde é os Correios agora, os CTTs, fizeram aí, mas aqui também não deu nada. Havia lá um artista qualquer que lhe deram o poder, vendia tudo que por lá havia assim, coisa para vender, metia no bolso, etc. Eu sou António José Vicente Teixeira Bispo e nasci em 1950 e trabalhei na Metalúrgica da Beira em 1969, onde eu era soldador. Eu comecei com 14 anos na Alta Mecânica da Beira. Portanto, se não estou em erro, em outubro, novembro de 64, após fazer 14 anos, fui para lá aprender a soldar. O meu tio, na altura, era chefe dos soldadores nesta empresa, pediu a alguém que nesta altura mandava lá, um engenheiro, salvo erro, engenheiro Estriga, e eu fui para lá. Eu mantive-me lá até 67, até aos meus 17 anos. A altura em que saí, para ir para outra empresa, na altura Alta Carroceria, onde estive cerca de um ano, a altura depois em que vim para aqui. Porque nessa altura não era permitido sair de uma empresa como Alta Mecânica para a Metalúrgica, nem vice-versa. Porque havia um acordo de cavalheiros entre eles para impedir que um indivíduo que aprendesse numa empresa passasse para a outra a ganhar mais. Eu teria vindo para aqui por cerca de 68 e 69. Tive cá cerca de um ano e tal, já como soldador. Peças imperfeitas, que tinham problemas na altura quando eram feitas. Depois eu tinha que encher os buracos que existiam nestas peças com solda, com eletrodes de aço fundido, de ferro fundido, que depois, por sua vez, aquilo era tudo disfarçado e não se notava qualquer imperfeição na peça. Na Alta Mecânica haviam regras que o indivíduo que fosse soldador teria que beber 1 litro de leite por dia, por causa do fumo que os eletrodes mandavam. Acontece que ninguém o fazia. As peças eram fundidas aqui neste espaço, portanto, havia moldes em madeira e fazia-se um pouco de tudo, desde teares, desde peças para as tampas dos esgotos, um pouco de tudo, tudo aquilo que era feito em ferro fundido, na altura, e em aço vazado, neste caso aqui, porque na Alta Mecânica não se fazia, só tinha um forno de ferro fundido, aqui tinha as duas vertentes. Era preciso fazer uma peça, uma tampa, por exemplo, do esgoto. Aquilo existia um molde em madeira. Esse molde era colocado sobre a areia, não é? Depois a areia era seca, a peça de madeira era retirada, ficava o molde vazio que era cheio de ferro ou de aço vazado, neste caso. Havia um rei que levava o líquido, o ferro fundido, para dentro da peça, aquilo era em série, faziam-se várias peças ao mesmo tempo. Os primeiros teares que se fizeram nesta zona foram feitos na Metalúrgica, na Alta Mecânica da Beira, quero dizer. E eram de uma perfeição, e eram de uma inovação completamente extraordinárias para a altura. E foram estes teares, que foram, por exemplo, para a Covilhã, para muitas das fábricas, foram lá feitos. Eu recordo, ainda hoje me recordo, que eu me dava uma placa de um tabuleiro para o outro à entrada, e se eu não estou em erro, seria 316, qualquer coisa, não tenho bem certeza, mas era nessa ordem, para o outro lado. Portanto, veja, eram mais de 300 operários que na altura existiam na Alta Mecânica. Não havia praticamente uma empresa que não tivesse um membro dessa família a trabalhar ou na Alta Mecânica ou na Metalúrgica. Eu sou Carlos Manuel da Silva Garrido, nasci a 29 de junho de 54 e quando comecei a primeira vez a trabalhar tinha 14 anos e então fui para a Alta Mecânica da Beira, em que fui a aprender a torneio mecânico. Era uma empresa mesmo a 100%, fazia tudo, teares, já fundia as tais tampas de saneamento, fazia as tais pertinholas, que é as tais tampas pequeninas das águas E entretanto fazia-se mais coisas, fazia-se as tais caixas dos correios, aquelas cartas, os marcos, chamados os marcos, também já se fundia naquela altura, e as pecinhas para os teares, tanto as bases como a base lateral, e também trabalhava-se em alumínio, trabalhava-se em bronze, e depois mais tarde vieram para aí uns engenheiros, em que eles começaram então a fazer o tal laço vazado, que vinha a dar basculantes. Trabalhávamos para a MAG, em que se fazia grandes motores, para a 7 nave, para a siderurgia, e havia mais empresas, eles trabalhavam em contínuo ali com o Tramagal. Era uma empresa em grande, se calhar no distrito de Castelo Branco seria a melhor. Para mim era uma das mais conceituadas, tinha que se fazer bem, porque a marca estava em causa. A marca da Alta Mecânica estava em causa. Havia sempre alguma peça de ferro fundido que às vezes saía
com uma fissura ou com um buraquito ou tal, pronto, e isto então tinha que ser logo imediatamente tapado com uma certa determinada massa. O lingote fazia a mistura com o tal ferro, o ferro já velho, que se comprava aos sucateiros para derreter. Lingotes assim pequeninos, era metade talvez do ferro que se estava lá para dentro. Para fazer a tal mistura, ela saía das caixas onde era fundida, vinha para a barba. Antes de ir para a barba, era metido num jaco de areia, onde tiravam aquele pó negro que vinha do próprio areia e do próprio ferro fundido, e depois entrava neste tal jato e limpava. A gente retificava as tais ditas rodas que eram feitas para as minas da Panasqueira. Nós é que as retificávamos, eram cheias com o autogene, pronto, eram cheias, para depois eram retificadas, porque elas desgastavam-se naquelas linhas lá das minas da Panasqueira. E então vinham muitas para cá. Aquelas vagonetas e todo esse trabalho que partia-se diariamente, partia-se muito, éramos nós que as fundíamos aqui. Depois, a partir dos 10 anos que fui torneiro, depois fui chamado lá para a secção da rebarba, onde era lá um escritóriozinho, onde eu depois já tomava conta. Aliás, já fazia as tais guias de carregamentos, a ver se havia uma coisa que não ia bem, ou uma peça que tivesse um bocado, ou que seja rota, ou que seja assim um bocado com deficiência, tinha que logo imediatamente chamar o chefe e dizer que não ia pôr aquilo dentro de umas caixas, que havia umas grades próprias, onde aquilo se punha lá para dentro, para a gente depois mandar na encomenda. Sabe que aquilo era tudo vendido à peça. E havia outras coisas que eram vendidas ao quilo, não era? E logo em princípio, quando isto começou a pôr saneamento novo em Castelo Branco, foram uma das primeiras tampas de saneamento que em Castelo Branco foram postas. Portanto, é o que se vê ainda algumas por aí. Muitos clientes vinham cá buscar. Mas depois existia uma empresa, que era os Transportes Ribeiro, em que vinha a carregar para 2 ou 3 clientes. Este é que ia fazer distribuição a nível nacional. Ali para a Guarda, por exemplo, vendia-se muito para o Porto, e se calhar no Porto são capazes de existir umas tampas de saneamento, em Coimbra também. Sou Joaquim Cabrito, nasci em 12 de 9 de 67, trabalhei na Automecânica da Beira durante sensivelmente 10 anos. Tinha 14 anos na altura quando se entrava assim com estas idades, ia-se para aprendiz, e depois ia-se evoluindo na carreira. Portanto, passa por várias fases, é aprendiz, passa-se a praticante. Só depois, foi aí que eu me formei em serralheiro de primeira. Na automecânica, praticamente tudo se produzia, porque havia todas as vertentes de secções portanto, desde carpintaria, havia todas as secções englobadas na automecânica. E cada secção tinha a sua importância na produção de maquinaria, ou seja, tanto se podia produzir isso para lanifícios, como se podia produzir para queijarias, tudo o que mexesse com material de inox, a gente conseguia, ou fundição, pronto. Depois havia a parte da reparação, também da maquinaria. E como a nossa zona aqui, albicastrense e arredores, Fundão, Covilhã, eram umas retais, Solais, era uma zona de muitos lanifícios, e não só, para todo o país, havia muita produção dessas maquinarias. Ainda apanhei salvos. Só que, pronto, com o tempo aquilo foi, não digo degradando, mas menos serviço. Portanto, faziam a parte da moldagem. Isso requer também um processo ainda grande. A fundição. A tampa em si praticamente sai completa. O aço fundido, quando vem da areia, vem muito rugoso. Não é aquele acabamento que a gente está habituado a ver do ferro, do aço fundido. E então ia para uma secção onde eles cortavam os jitos, chamados jitos, que é para onde vazam, são os canais que fazem depois a tampa. Eram cortados estes jitos, eram lavadas as tampas numa máquina com areia, com um granizado, para dar aquele acabamento de polido, digamos assim.
Era inspecionada a tampa para ser comercializada. O molde era feito de tal maneira, era tão bem feito e que era utilizado praticamente eterno. Eu estou convencido que se existisse automecânica, estes moldes existiam. Eram reparados, sim senhora, se houvesse caso disso, de ser reparado, mas eram uns moldes de madeira que eram eternos. Ainda tinha os meus 10 anos, acompanhava muitas vezes o meu pai a seguir ao almoço, na zona da Sé, era o Vasco Preto, havia por ali muitos banquinhos e tal, e as pessoas concentravam-se por ali, porque também era uma zona onde se podia beber o café, havia ali uns cafezitos e tal, e ficava relativamente perto do serviço, não é? Qualquer pessoa não ficava indiferente a essa parte visível, vá, digamos assim, das pessoas todas vestidas com o fato azul, para depois irem a trabalhar, porque eram muitas pessoas. Eram as tais 300 pessoas na altura ainda. Eu sou João Ribeiro, nasci em 25 de 2 de 73, fui funcionário da metalúrgica cerca de 1 ano e meio, 2 anos. Fui para lá como torneiro. Como torneiro, isto é, como torneiro de terceira. Depois passaram para a segunda e pronto, e aí foi quando eu saí, finais de 93. Creio que rondávamos os 50, também não sei precisar já bem o número. Pronto, era a parte da fundição e a oficina, que era a parte onde eu estava. Já não sei bem precisar o número de funcionários que lá havia na altura. Na altura fundia-se ainda algumas coisas, ferro fundido, pronto, alumínio, aço, bronze, e trabalhávamos mais para a Quimigal, para o Barreiro, e para as minas da Panasqueira. Era peças, tampas enormes, por exemplo, para a Quimigal. Eu lembro-me de fazer lá uma tampa em ferro fundido, que aí com o quê? 2,5 metros, 3 metros de diâmetro. Penso eu, para tapar alguns silos, ou não sei, não faço ideia. As tampas que nós procuramos, eu lembro-me de ver lá, assim, a rebolar, assim, ali andavam ali, pronto, já. Mas, assim, o fabrico em si, dessas tampas, já não me lembro bem. Já não tinha grandes condições de trabalho, já era tudo, estava tudo quase abandonado, pronto. Não havia condições nenhumas de trabalho, não, já era mesmo, chegou-se ao ponto de eu andar semanas sem trabalho, pronto, andava ali, era bricolagem. O que se alegava era falta de trabalho, não há falta de trabalho, de facto não havia, não sei se era por falta de procura, se era por, pronto, mas isso são questões que me passavam ao lado.